Lição de número 82. Madeiros secos. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 31. Jesus disse: porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina, espalhando ramos fartos, perfumes consoladores e frutos substanciosos entre os homens. E o mundo não lhe ofereceu senão a cruz da flagelação e da morte infame. Ou seja, ele era tudo de bom e nós demos o pior a ele. A cruz da flagelação e a morte infame. Desde milênios remotos é o Salvador, o puro por excelência. É intocável, é impoluta a figura do nosso mestre. Que não devemos esperar, está fazendo uma pergunta. Então, se a ele, se ao Cristo, que era tudo que existia de bem, de bom, de correto, nós demos a ele a cruz e a morte infame, agora ele vem uma pergunta e diz assim: que não devemos esperar por nossa vez, criaturas endividadas que somos, representando galhos ainda secos na árvore da vida. Então, o que nós podemos esperar, já que somos o galho seco na árvore da vida? Aí ele diz: em cada experiência necessitamos de processos novos no serviço de reparação e corrigenda. Cada experiência, cada reencarnação é tudo novo. Somos madeiros sem vida própria. Somos uma madeira sem vida. Por quê? As paixões humanas nos inutilizaram em sua fúria destruidora. Olha, nós somos a parte da árvore que não tem vida. E por que não tem vida? Porque a árvore, para manter a vida, ela precisa se nutrir do solo, do ar, né? Então ela está vivendo uma vida de vegetal. Ela está cumprindo uma vida vegetal. Ela é um vegetal e está cumprindo o ritmo do vegetal. Se em um determinado momento, por força maior, ou supondo por uma determinação dela própria, que isso não existe no reino vegetal, geralmente por uma doença, uma força maior, um rompimento do solo, alguma coisa acontece, ela não mais consegue viver uma vida vegetal, ela começa a morrer. Ela não se nutre daquilo que ela deveria nutrir-se no reino vegetal. Não cumpre a lei. Então ela vai morrendo gradativamente, secando. O ser humano é a mesma coisa. Nós somos espirituais. Porque ele diz que o que nos mata, o que nos inutilizou, foram as paixões humanas. Porque as paixões humanas é o apego que nós temos às ilusões do mundo material. Num determinado momento, nós deixamos de cumprir a regra espiritual. Deixamos de viver como seres espirituais humanizados periodicamente na Terra. Deixamos de viver assim para viver uma vida única e exclusivamente material da Terra. A partir deste momento, eu parei de usufruir, seguir as regras que alimentam o espírito. E então, como não sou só matéria, eu começo a morrer gradativamente. Vou ficando seco, né? Porque não estou me nutrindo do alimento espiritual. Porque meu foco é tão grande, é tão determinado no mundo material, eu estou vivendo tanto no mundo material que não tenho tempo, que não desperto, que não busco nada espiritual. E dessa maneira, as minhas paixões vão me inutilizando como espírito. Com o tempo eu vou passando, todos nós vamos envelhecendo,
aquela matéria e o mundo material, a minha matéria, o meu corpo vai perdendo toda a capacidade que tinha antes, e o mundo material, tudo tem um prazo de validade, vai estragando, vai se decompondo, vai enferrujando, enfim. E eu vou percebendo que as paixões é que me inutilizou. Eu perdi tempo correndo atrás de coisas que não tinham valor real, que seriam puramente imaginação. E acabei deixando que essa fúria destruidora, porque é uma fúria destruidora, porque depois do passar de um tempo, quando você olha, nada fica, né? Olha só, o carro que você comprou vai enferrujar, vai perder valor, e um dia, daqui a alguns anos, ele estará no ferro velho. A casa que você comprou, que você se matou por ela, passado alguns anos vai estar em ruínas. E talvez já demolido, já construído alguma coisa no lugar dela. O emprego que você se matou, talvez nem exista mais. Mas se existir, tem outras pessoas fazendo algo bem diferente, tudo diferente. Né? Enfim, tudo que você se apegou pelas suas paixões, se perdem. É uma fúria destruidora. Ela vem, contamina e vai. Um depoimento que eu ouvi de muitas pessoas, que é: você casa, você vai tendo filhos, e então você entra numa ânsia, numa corrida de trabalhar, de querer ganhar, de conquistar, de comprar, porque você sempre está imaginando, isso aqui vai ficar para eles, vai ficar para meus filhos, eu quero dar muito o que eu não tive, eu vou dar a eles. E o tempo vai passando, essa luta, essa corrida. E às vezes eu saio muito mais para correr para ter do que correr para ser. E aí os meus filhos, a vida acontece, nem todo mundo tem um sucesso rápido, alguns sucessos levam tempo para ter o retorno. E aí meus filhos vão crescendo, e aí eles vão casando, vão saindo de casa, vai todo mundo. E quando de repente eu terminei de aprontar, vamos supor assim, a casa, como eu achava que a minha família ia gostar, mas meus filhos não estão mais em casa. Só está eu e a minha esposa, quando sobra, se não morreu, se eu não sou viúvo, ou ela, se eu não morri e ela é viúva, ou se estamos só nós dois. Aí a casa já é grande demais, aí é aquele vazio. Aí eu pergunto, mas o que era importante? E aquele carro grande que eu comprei para carregar a família? Está grande demais, só gasta combustível. Eu só preciso daquele pequenininho elétrico que cabe só eu e minha mulher. Aí eu vou percebendo que a casa, eu vou ter que trocar de casa. A escadaria, já não subo mais. Porque essas ilusões, vem aquela ideia assim. O período que eu podia estar com ele, que todo mundo estava aqui, às vezes eu saí para trabalhar, para lutar, para viver e não vivi. Agora que eu estou aqui, eles não estão mais aqui. E quando eu ligo, eles não podem vir, eles têm a família deles, têm a festa dele, ele tem outra vida. E aí eu penso assim, parece que eu perdi o ritmo da vida, eu perdi o trem. Sabe, quando eu estava construindo o trem, eles estavam crescendo, e eu tinha que estar com eles. Eu tinha que ter vivido. Agora, eles seguiram. E é a síndrome do ninho vazio. Entendeu? Que a psicologia fala. Se você sentiu isso, você já deve estar pensando, pode pôr aqui no seu depoimento, o síndrome do ninho vazio, que você pensa assim, sabe, nunca foi importante ter o melhor carro e a melhor casa, nunca foi importante ter o melhor emprego, o que era mais importante era o momento que eu podia abraçar um filho, que eu podia dizer te amo, que eu podia brincar, que eu podia falar o que eu tinha para dizer, que eu podia ensinar ele, porque hoje se eu chamar um filho para ensinar alguma coisa, que isso, não tem nada para ensinar, velho, você já está ultrapassado, agora é tudo diferente. Antes eu era o pai, a mãe, e quando eu falava, vem cá que eu vou te ensinar, eles vinham para aprender porque eu era o máximo. Agora eu já sou ultrapassado, já estou velho. Então quem chegou nisso pode colocar assim esse síndrome, como se a vida tivesse dado um start assim, ó, acorda. O que é mais importante não é o que está por vir, e sim o que é agora. Viva agora.
Porque é o primeiro sinal para você pensar assim. Se eu já errei uma vez pensando que hoje seria mais importante que o ontem, já estou vendo que não é, porque eu não tenho como reter o passado. Eles cresceram, foram embora, todo mundo seguiu sua vida, e aí então o hoje, como agora está, não é tão importante, mas era o ontem, que eu não vivi. Se eu continuar esperando que o amanhã vai ser mais importante que hoje, eu vou cometer o erro 2 vezes. Portanto, viva agora. Agora é o seu momento de viver. Agora é o seu momento de ser feliz, de buscar por você, para você, aprimoramentos espirituais. Chega, não precisa de tanto material, né? Chega, já correu. E tinha que ser, já foi. Tá certo? Então agora é cuidar daquilo que realmente é importante. Sabe o que é importante? É aquilo que você não pode dar ritmo a ele, porque você só tem que seguir o ritmo. Então, por exemplo, eu quero dizer o seguinte: eu tenho que pintar uma tela lindíssima, ou eu tenho que atender um filho que está precisando, que está chorando, ou que está precisando eu ensinar ele uma liçãozinha da escola. O que é mais importante? Aí eu faço assim, ó. Eu posso pintar essa tela daqui 10, 20, 30 anos? Posso. Mas eu vou poder ensinar meu filho daqui 10, 20, 30 anos? Não. Então o importante é agora isso. Ensinar meu filho. Sabe? É fácil. Aquilo que você não controla, que você não pode impor o seu limite, é mais importante. Aquilo é o agora. E aquilo que você pode fazer quando você quiser, mais tarde para frente, esse é o menos importante. Quando a gente começa a prestar mais atenção nisso, você vive mais, tá certo? Vive muito mais e mais satisfeito, porque é exatamente isso. Às vezes, você viver muito para o futuro dá uma ausência de um vazio muito grande, porque quando o futuro não chega, você nunca é satisfeito, você só está trabalhando e sempre falando assim, mas um dia, lá na frente, no futuro nunca chega o futuro, porque o futuro é o futuro. E o agora? O agora é o que está. Então, quando você segurar na mão do seu filho, ensinar ele a escrever a letra A, a letra B, a letra C, aquele contato físico, aquilo regenera você, te dá um motivo para viver. Aí você vai sentir a importância. Olha como eu sou importante. Eu ensinei meu filho a escrever a letra A. Né? É muito interessante. Se alguém passou por essa experiência do ninho vazio, pode colocar aí pra gente, compartilha com a gente aí também. Somos os madeiros que as paixões humanas inutilizou. As paixões, a fúria destruidora das nossas paixões nos desconectou da espiritualidade. E passamos muitas vezes a vida até a morte sem saber que somos espíritos, pensando que somos corpos, tendo experiências espirituais quando dormimos, quando vimos um espírito, quando ouvimos uma sensação. Muitos de nós não sabem que somos espíritos tendo experiências físicas, porque quando morrermos é o corpo que fica e o seu espírito continua existindo. Os homens do campo metem a vara punitiva nos pessegueiros quando suas frondes raquíticas não produzem. O efeito é benéfico e compensador. Eles podam. Aquilo que está seco na árvore, eles vão cortando. É uma técnica da agricultura para que a árvore não perca energia e concentra naquilo que tem vida. É melhor para a árvore. Então, imagina se os homens estão fazendo isso e nós somos os galhos secos. Tecnicamente, nós teríamos que ser tolhidos da árvore da vida. Olha só, que loucura, né? O martírio do Cristo ultrapassou os limites da nossa imaginação. Ele fala isso, Emmanuel, e vai mostrar para nós talvez o que nós não conseguimos entender nesse martírio crístico. Como um tronco sublime da vida,
sofreu por desejar transmitir-nos sua seiva fecundante. Até aí muito tranquilo. Como lenhos ressequidos ao calor do mal, sofremos por necessidade em favor de nós mesmos. Ou seja, nós somos hoje o galho, o lenho seco, que vamos agora trabalhar, sofrer, se matar para nos auto-regenerarmos, para nos auto-reconectarmos com aquilo que nós mesmos nos desligamos da parte espiritual. O mundo, ele diz assim, organizou a tragédia da cruz para o mestre, por espírito de maldade e ingratidão. Mas nós outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis, mas por ser amoroso Pai de nossas almas. Ou seja, o que estamos passando não é castigo de Deus. Deus não castiga, nunca. Tampouco premia, nunca. Porque quem premia, castiga. Quem castiga, premia. Como ele não premia, ele não castiga. Como ele castiga, não premia. Cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos. Vamos entender por quê. Por que o Cristo ultrapassou os limites da nossa imaginação? Porque apesar de nós termos dado a ele a cruz, o homem, o que ele faz com os galhos de uma árvore, de um pessegueiro que ele falou aqui, que estão secos? Ele poda. Nós nunca imaginamos que o Cristo pega aquele galho seco e regenera. Ele não poda. Ele não elimina nós da árvore da vida. Ele não nos elimina dos filhos de Deus. Nós não somos eliminados. Continuamos, mesmo ressecados, somos filhos de Deus. Só que tem uma lei. Ele não tira nós do galho, mas ele aguarda que a gente faça o retorno, a religação. Volte a se alimentar da seiva espiritual, da seiva divina. E restabeleça a vida novamente. Isso é incrível, isso é fantástico, só Deus faz. Tá certo? O homem não faz. Você pode colocar o tratamento, o adubo que você quiser numa árvore. O que está seco, está seco. Eu não estou falando da hibernação. Parece seco, mas não é. A gente vê o cajueiro, por exemplo, muitas outras frutas, a romã, elas se hibernam. Elas caem todas as folhas. Você olha e se fala assim, essa árvore está seca. Não está. Quando você quebra um galho, você vai ver que é verde dentro dela. Isso é um período que a planta fica armazenando energia para no tempo certo ela produzir o que precisa ser feito. Isso é uma coisa, tá? Não, nós estamos falando do seco, aquele que não tem mais vida, está ressecado. O homem não consegue restaurar, mas Deus restaura. Só que ele não faz como uma mágica. Ele mandou seu Filho Cristo para nos lembrar que nós não somos galhos secos. Nós não somos só galhos. E aqueles que estão secos, por isso que ele é uma esperança para nós. Ele veio dizer a nós que somos galhos secos, que a gente não perca a esperança. Que nós temos cura, nós temos recuperação, desde que a gente siga os seus ensinamentos. Esses ensinamentos, um deles é que nós nos reconectemos ao Pai, novamente, a fonte universal, espiritual de vida. Quando fazemos isso, nós vamos recuperar os caminhos da seiva, né, no galho. Ou seja, nós vamos agora nutrir da seiva espiritual. A seiva espiritual é tudo que nós imaginamos e nem a ciência ainda descobriu. São a energia prana do universo, a energia que vem do oxigênio no universo. Nutrimos também energia espiritual, enfim, tudo que a gente precisa
para recuperar a nossa identidade espiritual, voltar ao nosso espírito ter vida. E aí então estaremos agora integrados à árvore da vida, produzindo. Agora, e quando fizermos isso, vamos começar a produzir frutos, vamos produzir sombra, e assim vai continuar o sentido da vida. Então, diferente do homem, Deus não corta os galhos ressecados. Não. É uma coisa que a gente precisa entender, é que toda criação divina nunca se perde. Nunca. Não existe fim para a criação divina. O que existe fim é a criação humana. A transformação é o mecanismo de reutilizar aquilo que foi criado por amor, e tudo que é criado por amor não se perde, amor não se deforma, amor não se perde, não tem data de validade, ele não se deprecia. Então tudo que você cria por amor, ele se renova, ele se aprimora, ele se restabelece. Eu poderia dizer assim, tá? O que não é criado por amor, ele se deprecia, ele acaba, ele morre, ele se desfaz. Porque é apenas um desejo, uma necessidade não real. Tudo que o homem cria não é uma necessidade real, é uma necessidade temporária. Por isso não pode ficar mesmo, senão seria impossível tanto de lixo. Isso é temporário. Mas tudo que Deus cria é uma necessidade real. Por isso não pode faltar, acabar, senão colocaríamos nós estaríamos em uma situação difícil. Então nós não podemos perder esperança por nenhum filho de Deus. Se houver, eu vou colocar aqui essa lição numa visão maior. Vamos supor que existe o demônio. Vamos supor, o demônio existe. Vamos supor que existe Satanás. Vamos supor que existe o capeta, seja o nome que a gente der. Vamos supor que eles existem. São galhos secos. E que Deus não cortou da árvore da vida. Logo, estarão se tornando anjos, tanto quanto nós. Qual é a diferença entre o demônio e nós, se ele existisse? Vamos supor aqui, vamos pensar, gente. O demônio não acredita em Deus e luta contra Deus. E nós, que dissemos que acreditamos em Deus, mas lutamos indiretamente contra Deus. Qual é a diferença entre nós e o demônio? O demônio gosta de dinheiro, nós também. Da beleza, nós também. Não quer morrer, nós também. Ama matéria, nós também. Ama o luxo, nós também. O que o demônio não gosta que a gente gosta? A gente diz assim, não, mas nós amamos a Deus. Nós amamos a Deus e o demônio não. O demônio não. Não fala assim. Eu acho que o demônio fala, eu não amo Deus. E nós falamos que amamos Deus, mas não amamos, porque não seguimos. A diferença é que o demônio não mente. O diabo não mente. Nós mentimos, nós jogamos de um lado e do outro. Eu estou fazendo aqui o papel do advogado do diabo, tá? Então eu estou defendendo o diabo. Mostrando que a diferença entre eles e nós é que o diabo é mais sincero. Ele diz, eu sou o diabo, faço mal. Eu sou, eu faço, eu gosto, eu não gosto. Nós dizemos assim, não, eu não faço, eu não gosto, entendeu? Mas fazemos, entendeu? A diferença é isso. Nós maquiamos, ele não maqueia. Bom, por sinceridade, ele tem uma virtude a mais que nós. Sinceridade. Isso torna ele melhor que nós. Então nós somos pior que o diabo? Vamos pensar, se ele existisse, talvez fôssemos pior que o diabo. Graças a Deus eles não existem. Então, quem é o diabo? O mau pensamento. Todos nós temos mau pensamento, por isso o diabo está dentro de todos nós. Um mau pensamento pode contaminar milhares e milhares de pessoas. Eu promovo o mau pensamento, eu defendo o mau pensamento, eu visto o mau pensamento numa ação, e eu posso convencer milhares de pessoas a agirem. Vamos pensar agora então
Se o diabo existe, e o Satanás? Como fica o Satanás nessa história aí? O Satanás é o que faz o mal. O diabo é o que pensa no mal. O diabo é o senhor do inferno. Assim a gente pensa. E aí tem um monte de Satanás. E o diabo faz isso e os Satanás vão fazer. Muito bem. Então quem é o Satanás? Satanás é a ação do mau pensamento. Eu tenho um mau pensamento, mas não faço. Eu sou o líder que convenço milhares de pessoas a fazerem maldade. Matar, roubar, trapacear, enganar. Mas eu não faço. Minhas mãos são limpas. Minha mente não. Tenho um poder na oratória. Convenço. Então eu sou o diabo. E o Satanás, aqueles que são convencidos. Nós estamos no meio dos dois agora. Nós temos o diabo dentro de nós e temos o Satanás. Muitas vezes nós somos mais Satanás do que o diabo. É quando alguém me convence a fazer o mal, mas ele mesmo não faz. E o demônio? Onde fica o demônio? Na Bíblia, tudo isso é bem colocadinho, essas palavras. Quando a gente lê a Bíblia com esse olhar que eu estou passando para vocês, releia quando chegar em casa, troque aonde você encontrar a palavra diabo, mau pensamento. E lê de novo o versículo, você vai entender aquilo que está falando. Onde encontrar Satanás, ação má. E aonde você encontrar demônio, agora você encontrou um lugar para o demônio. Demônio são os espíritos geniais. Não é isso? O demônio, na Bíblia, ele é um espírito atrasado que faz maldade. Mas acredita que é esperto, que é gênio, que é incrível, e por isso que ele faz a maldade. Não é isso? Em tese, nós também somos o demônio. Porque quando a gente põe uma coisa na cabeça errada, ninguém tira não. Tá bom? Não tira, não tira, não tira e não tira. Bom, então se tudo isso, se o demônio, o diabo, eu diria hoje que o demônio seria os espíritos ignorantes, então eu posso tirar uma classificação. Porque quando eu vejo numa visão bíblica, Jesus expulsou demônios. Ele nunca expulsou o diabo de ninguém. Você não vai encontrar um versículo bíblico falando que Jesus expulsou o diabo. E nem Satanás. Porque seria impossível. Mas ele espantou os demônios. Então demônios são uma classe, um grupo, uma equipe de espíritos atrasados, mas que fazem o mal achando que é esperto. Genialidade. Daimon. Gênio. Né? Gênio. Então vamos lá. O homem, se eu pensar dessa maneira, eu não posso pedir a Deus que Deus nos livre do diabo. Eu seria o primeiro a ser torrado pelo raio divino. Não dá. Que me livre de Satanás. Eu estaria na fila ali, o próximo. Não é isso? E se eu pedisse que me livre dos demônios? Olha, eu acho que eu estou na fila de algum grupo demoníaco aí. Porque hora eu estou torcendo para um, hora eu estou torcendo para outro que está falando maldade. Então, não vai dar essa história. Bom, então por isso que os espíritos de Deus não quer destruir os maus. Ele quer transformar os maus em bons. E a maldade em bondade. Então nunca haverá destruição do diabo, do demônio e de Satanás. Os Satanás se tornarão discípulos convertidos. Os diabos se tornarão anjos. Olha só. E os demônios continuarão com o nome de demônio, mas daimon do bem. Benfeitores. Tá certo? Então, não existe guerra no universo. Desequilíbrio, desarmonia, confronto, briga. O que existe é uma harmonia gigantesca, fantástica. Onde tudo tem o seu lugar, o seu papel, para que nós
tenhamos o direito de escolher entre o certo, o errado, o bem e o mal, e desfrutarmos da chamada lei livre-arbítrio. Se houvesse uma imposição para o mal ou para o bem, não teríamos livre-arbítrio. E o livre-arbítrio tem que ser mantido. Então, enquanto houver essa lei de plena justiça e liberdade, haverá sempre o mal e sempre o bem. Mas não porque o mal existe para lutar contra o bem. O mal apenas é uma escolha que eu faço. Depois eu luto contra o bem porque entendo que o que eu penso do mal é certo. Ainda faço mal pensando na bondade. Depois eu descubro que eu estava errado e que estava errado na minha compreensão. Por isso que o bem nunca luta contra o mal. E por isso que nós nunca lutamos contra o mal. Abrimos o braço e abraçamos o mal. São nossos irmãos que compreendem, que entendem, por enquanto, por um período de tempo, que o que fazem está certo. Justifica a maneira deles agir. Mas que um dia eles entenderão que a única coisa que nos traz harmonia é a justiça divina. E que a maldade não traz justiça e nada definitivo, longo. É tudo temporário. Por isso que a maldade deixa... Agora não vamos aprofundar mais, tá? Vou avançar mais um pouquinho. A maldade desaparece. Acabei de diluir a maldade, ela não existe. O que é a maldade? Ilusão humana. E o que é a bondade? Tudo que é definitivo, atemporal, infinito. Portanto, quando eu digo que uma pessoa é má, eu digo, você está vivendo de maneira temporal. Vai deixar de ser. Logo, todo caminho ilusório desaparecerá. Se o diabo viesse aqui hoje, você possa entrar com toda boa vontade, o receberíamos. Com todo respeito, o trataríamos. Porque ele não deixa de ser uma ilusão que nós criamos. Compreenderam? Se não existisse isso, eu não seria livre. Eu não teria escolha. A escolha é necessária. Eu preciso desenvolver, experimentar, ter possibilidades. Isso é fantástico. Isso, quando a gente pensa dessa maneira, estamos compreendendo o amor de Deus. Se ele desaparecer com o mal, teria que eliminar a raça humana. E seria isso, não seria bom. Então, ele entende que as leis estão tão bem criadas que toda maldade desaparece, convertendo na bondade, e que todo ser que se nutre da ilusão encontra a realidade e deixa de ser mal para viver o que é eterno, imutável, único. A centelha divina que existe dentro de cada um de nós, instalada, incita na nossa consciência em profundidade. Nós adormecemos como um vidro sujo. A luz não passa totalmente, mas a partir do momento que vamos amadurecendo, vamos passando um pano no mesmo vidro e a luz vai. Um dia enxergaremos a luz ainda com vidro. Nunca vamos enxergar a luz pura. Nós somos criatura criada por Deus, não somos o próprio Deus. Só o Criador é Ele. Chegaremos sempre por um vidro. Esse vidro é toda a nossa complexidade de entendimento, experiência, teoria, razão, lógica, pensamento, compreensão e evolução. Isso. E aí quando eu olho e falo, olha Deus, para o meu colega do lado, ele vai olhar, nossa, eu estou vendo, ele é amarelo. Não, para mim ele é azul. Deus nunca será único numa visão para todos.
Nem nossos olhos enxergam o que a luz reflete para o nosso cérebro. Teoricamente, todos os cérebros são iguais, todos os olhos são iguais, mas nem por isso enxergamos a mesma imagem. Nem a cor enxergamos igual. Portanto, Deus nunca será visto da mesma maneira por todos nós. Existe uma relação profunda de experiência que muitas vezes ninguém passa por ela. E isso dá tonalidade. Eu vou dizer assim, dá tons vibratórios na minha relação com Deus, completamente diferente dos meus irmãos. Por isso um acredita mais, um acredita menos, um acredita de maneira diferente. E por isso nós estamos vendo diversas religiões na Terra, falando de um Deus puramente e verdadeiro, mas visões, sentimentos diferenciados. Poderemos um dia unificar tudo isso? Não conhecemos nada, nenhum avanço espiritual que unificou tudo. Mas e os anjos? Não vê? Todos não veem Deus? Bom, quando a gente olha a Bíblia, a gente vai dizer assim, ó, não vê. Porque se Lúcifer foi um anjo decaído, né, para aqueles que acreditam, Lúcifer decaiu, ele foi um anjo entre todos os anjos, criado por mesmo Deus, que não viu Deus da mesma maneira. Porque se todos vissem Deus igual, ninguém duvidaria, ninguém teria inveja, ninguém teria ciúme, ninguém teria... Tá vendo? Todos nós somos anjos, em potenciais. Todos somos anjos decaídos. Decaídos pela necessidade que atribuímos a nós mesmos da matéria. Dado um determinado momento, nós achamos que tudo que Deus poderia nos dar não nos satisfaz. E que tudo que a gente busca, quer e gosta está no mundo material. O livre-arbítrio me deu o direito de caminhar na direção que eu quisesse. Na parábola eu sou o filho pródigo, que pede tudo a Deus para viver o mundo como ele quiser. Isso que nós estamos falando aqui foi para aprofundar o madeiro seco, para entender a magnitude divina. O amor dele é diferente. E Jesus foi o ser que mais conseguiu expressar isso, por ter se sujeitado a tudo na Terra. Os demais avatares, todos falharam de alguma forma, ou não tiveram que passar em todas as instâncias que o Cristo passou. Então, eu vou dizer assim, Jesus passou por tudo, pela humilhação, pela perseguição, pela maledicência, pela maldade, pela cobiça, pela mentira, pela falsidade, pela traição, por tudo. E ele manteve-se Cristo. Em nenhum momento ele disse, daqui para diante eu vou fazer o seguinte, vou dar um de louco aqui e esse povo vai me ouvir. Será que se ele desse um de louco na hora da cruz, chegasse uma trombeta de anjo e materializasse ali um exército, e o homem ficaria chocado, ele convenceria a humanidade? Não. Nós não somos convencidos por imposição. Nós só somos convencidos. Só tem uma coisa que me convence: minha consciência. Eu sou o único capaz de me convencer. Mas e quando alguém fala e me convence? É que alguém conseguiu fazer você pensar o que você, da maneira que você se convenceu. É diferente, deixa eu explicar. Se eu tenho uma técnica que eu uso algumas palavras e essas palavras entram diretamente na sua mente e faz com que você se convença do que eu estou falando, isso é uma técnica. E essa técnica eu fiz como? Estudando o comportamento humano e vendo aonde estão as brechas da maneira, no nosso entendimento, da nossa análise, da nossa memorização, captação e raciocínio. Então eu te entendi. Agora eu estou te dando o código que você mesmo me ensinou. Eu estou te passando da mesma maneira a informação que você compreende. Entenderam? Então ninguém me convence. Quando alguém me convence, alguém falou de uma maneira que eu entendo internamente as minhas reflexões.
encaixou. Por isso ele também não é culpado. E sim sou eu.